Olá, alunos! Olá, tutores! Vamos dar início aqui à nossa aula, a nossa aula de número 5 aqui da disciplina de Matemática Financeira, do nosso curso de Técnico em Finanças. Com a gente, mais uma vez, aqui a professora Cristiane. Olá, professora! Olá, professora Aline, boa noite. Olá, alunos, olá, tutores. Bem-vindo à nossa teleaula número 5. Espero que vocês possam aproveitar um pouquinho as aulas de hoje. Hoje o conteúdo é um pouco, as fórmulas de hoje é um pouquinho mais leve, né, professora? Bem mais. Acho que vocês vão gostar da aula hoje. E conforme a aula anterior, essa aula também vai ser um pouco mais tranquila, vocês vão ver aí no decorrer, tá? Hoje a gente vai falar basicamente de séries de pagamentos e amortização. Lembrando assim que a gente vai fazer uma breve introdução em amortização e a gente vai dar continuidade sobre isso na próxima aula, tá? Então vamos lá, os objetivos da nossa teleaula de hoje. Reconhecer as séries de pagamentos, postecipados e diferidos. Identificar como é calculado o valor das prestações. Demonstrar como fazer a programação financeira com base em depósitos mensais, compras futuras, viagens, gastos com educação e aposentadoria. E entender conceitualmente a amortização. Falando aqui novamente, identificar como é calculado o valor das prestações, do principal, do montante e de séries uniformes, tá? Isso aí a gente vai ver durante a nossa aula de hoje. Vamos começar falando aqui sobre as séries de pagamentos, pessoal. As séries de pagamentos também são conhecidas como anuidades. Eu tenho certeza que todos vocês já ouviram falar de anuidades, né? Quando a gente fala série de pagamentos, o que é isso? Mas quando a gente fala anuidade, eu tenho certeza que todo mundo já sabe do que a gente está falando, né? Elas podem ser definidas como pagamento periódico, geralmente anual, para a constituição de um capital ou para amortização de uma dívida, incluindo capital e juros, né? Anualidade. Gente, ó, aqui a gente já está falando de amortização, né? Primeiro nós vamos começar a falar sobre essas anuidades, tá? Depois a gente vai entrar, vamos fazer uma introdução aí de amortização, tá? Vamos falar agora sobre a classificação das anuidades, tá? A primeira classificação, ela pode ser, né, quanto ao prazo. As séries de pagamentos podem ser temporárias ou perpétuas. São denominadas temporárias quando a duração for limitada e perpétuas quando a duração for ilimitada. Bem fácil de entender isso, principalmente porque a gente vai passar um exemplo aqui para vocês agora. Olha só, pessoal, séries temporárias, parcelamento de eletrodoméstico, financiamento de imóvel ou veículo, daí as séries perpétuas, mensalidade de aluguel, conta de água, luz, telefone. Por quê, gente? Porque quando a gente compra um eletrodoméstico, vamos supor lá que a gente comprou uma geladeira para parcelar em 12 vezes, né? A gente vai pagar as 12 parcelas e quando chegar, finalizou essas 12 parcelas, acabou. Por isso que elas são temporárias, porque é tempo limitado, né? E as perpétuas não. Olha só, quem mora de aluguel sabe que todo mês tem que pagar o aluguel. Não vai terminar, só vai terminar no caso ou quando comprar alguma casa ou quando sair dessa, né? Mas assim, você sabe que você vai ter que pagar todo mês. A conta de água, de luz também. Ninguém tem como correr disso. Todo mês a gente tem que pagar. Agora, por exemplo, um financiamento imobiliário, por mais que seja longo, ele é temporário, porque vai chegar uma hora que vai acabar, não vai ter mais. Quando você quita o seu imóvel, acabou, né? Então, são séries temporárias, porque o tempo é limitado. Por mais que seja longo, mais é limitado, né? Aí a gente tem outra classificação. Elas podem ser classificadas também quanto ao valor dos termos. O que quer dizer isso? As séries possuem também uma categorização em relação aos valores dos termos. No caso, são as mensalidades, tá? Que podem ser constantes, ou seja, com pagamentos mensais iguais, ou podem ser variáveis, ou seja, com mensalidades variáveis. Então aqui a gente tem um exemplo, vamos ver as séries constantes. Vamos entrar novamente no exemplo do eletrodoméstico. Vamos supor que a gente vai parcelar essa geladeira, a gente vai parcelar, igual o exemplo que eu dei para vocês, em 12 vezes iguais. Então, são constantes. Eu sei que eu paguei, vamos supor,
R$ 200 a mensalidade, a prestação no caso, vai ser R$ 200 até eu finalizar isso. Agora as séries variáveis, a conta de luz, de água e telefone, por exemplo, a gente nunca sabe quanto que vai vir, porque se você consumir mais, você vai pagar mais. Se você consumir menos, você vai pagar menos. Então, por isso que a gente chama de variável, tá? E a gente também tem outra classificação aqui, que é quanto à forma de pagamento ou de recebimento. Outra característica das séries são as formas de seu pagamento, as quais podem ser classificadas em antecipadas, postecipadas ou diferidas. Os pagamentos postecipados podem ser também chamados de vencidos, uma vez que são aqueles pagos no fim dos períodos. Vamos ver o exemplo desse aqui agora. Pagamento postecipado são aqueles em que realizamos a compra sem entrada e o primeiro pagamento ocorre somente após 30 dias, como, por exemplo, a fatura do cartão de crédito e a conta de energia. A fatura do cartão de crédito todo mundo sabe, a gente gasta o cartão depois de 30 dias que a gente fez a compra tal que a gente vai pagar. A conta de energia é a mesma coisa, primeiro a gente consome para depois pagar. Então, a de água é a mesma coisa, então é um pagamento postecipado, né? Aí a gente tem o pagamento antecipado, que exigem pagamentos no início dos períodos, como, por exemplo, os financiamentos com a primeira prestação à vista. A gente vê muito isso, financiamento de carro. Tudo bem que tem alguns aí que a gente tem a entrada zero, não precisa da entrada, mas a maioria tem que dar um percentual de entrada, nem que seja baixo, mas é uma entrada. Então, isso aí é um pagamento antecipado que você está fazendo. Um outro exemplo, até melhor, seria o financiamento de imóvel, porque o financiamento de imóvel, a gente tem que dar uma entrada no imóvel para depois pagando as mensalidades que foi financiado, né? Então, no caso, quando a gente vai fazer o parcelamento do imóvel e a gente tem que dar essa entrada, é um pagamento antecipado, tá? E depois disso a gente tem o pagamento diferido, que são aqueles que oferecem carência para a realização do primeiro pagamento. A gente tem visto bastante isso agora, as lojas, até as próprias lojas de eletrodomésticos, essas coisas, para dar uma alavancada nas vendas, eles fazem essas promoções, compre agora e pague daqui 90 dias. Então isso é como se eles estivessem dando uma carência para a pessoa começar a pagar. Então esse seria um pagamento diferido, tá? Vamos fazer um exemplo agora de como a gente calcula, tá, o valor presente de uma série a partir do valor da prestação. Então vamos ao exemplo aqui. Você comprou um televisor em 5 parcelas de R$300. Vamos se atentar aos dados aqui, pessoal. Eu já tenho aqui 5 parcelas de R$300, tá? Soube, porém, que a taxa de desconto para o pagamento à vista seria de 2% ao mês. Nada mais justo, uma vez que juros embutidos devem ser retirados, né? Tendo em vista que o comprador anteciparia o pagamento de uma dívida que ainda não venceu. Se você comprou em 5 parcelas de 300 e já quer pagar tudo de uma vez, então é como se você estivesse pagando uma dívida antecipada. Logicamente, como nós já vimos em descontos, né? A gente teria que retirar os juros desse valor aqui e ter um desconto em cima disso. E esse é o chamado desconto que nós conversamos na aula passada, tá? Aí aqui a gente tem o quê? Notem, pessoal, essa figura que a gente tem aqui, ó. Esse aqui é o momento zero, quando você comprou, tá? Então você tem 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Você ia pagar 5 prestações. E você vai fazer isso aqui, você vai trazer tudo isso para o ponto zero. Isso quer dizer que você vai antecipar todos os pagamentos. Aí como que a gente é feita? Aqui tem os cálculos. No 5º mês, que o valor do vencimento era R$300, você vai pagar R$ 271,72. No 4º mês, seria, se você antecipasse, né, no caso, ponto zero, né, R$ 277,15. E isso, quando a gente fosse fazendo esses cálculos, a gente ia chegar no valor de R$ 1.414,04. Isso quer dizer que se era 5 vezes de 300, então era R$ 1.500 o valor do televisor. Então a gente vai pagar, se a gente antecipar todas as prestações, R$ 1.414,04, tá? Então isso significa que é mais interessante a gente pagar à vista, no caso, se tiver o dinheiro, né?
Como que a gente fez esse cálculo agora que eu mostrei para vocês, gente? O cálculo do valor presente de uma série de pagamento a partir do valor da prestação. Então, essa aqui é a fórmula que é usada. Nós já vimos essa fórmula, pessoal. É a equação de valor presente no regime de juros compostos. Então, a gente já fez esse cálculo lá quando nós tivemos a nossa aula de juros compostos, ok? Então, a gente tem aqui, olha só como que foi feito. 300 sobre, quando a gente coloca na fórmula, né? 300 sobre 1 mais, aqui no caso é 0,02, tá? Corrigindo o que está no caderno de vocês. 1 mais 0,02 elevado a 1. Por que é elevado a 1? Porque a gente está fazendo do mês 1. E assim sucessivamente. A gente vai fazer essa conta do mês 2, essa conta do mês 3, essa conta do mês 4 e essa conta do mês 5. Aí a gente vai ter aqueles resultados que estavam na tabelinha anterior que vocês viram, que é onde que vai fechar no total de R$ 1.414,04, tá? Aí eu pergunto para vocês, imagine que você tivesse um parcelamento de longo prazo a ser liquidado, como por exemplo a compra de um veículo parcelado em 60 meses e tivesse que calcular o pagamento à vista. Eu aposto que deve ter passado pela cabeça de vocês aí agora, nossa, mas essas são 5 parcelas. E se eu tivesse que calcular, sei lá, esse exemplo que a gente falou aqui, o financiamento de um carro, eu vou ter que fazer 60 contas? É aí que entra uma nova fórmula que a gente vai demonstrar para vocês, tá? Vamos lá. O valor presente de uma série de parcelas uniformes e postecipadas, né, termos vencidos, representa a soma das parcelas atualizadas para a data inicial do fluxo de desconto. Aí aqui a gente tem o valor presente, que é o nosso P, que é igual a R, que é o valor das prestações, vezes ANI, tá? Onde P é o principal, né, que eu falei para vocês, N é o número de termos, tá? Quantidade no caso de prestações, R são os termos que são o valor das prestações e I, como nós já vimos desde o começo da nossa disciplina, se refere à taxa, né? Então, pessoal, aqui, esse símbolo aqui a gente lê AN cantoneira I ou ANI, tá? Para não alongar muito, a gente vai usar esse termo aqui, ANI, tá? Então, a gente primeiro vai encontrar essa fórmula aqui, para depois a gente encontrar a fórmula anterior. Esse é o primeiro passo. Como a fórmula é P igual R vezes ANI, para eu encontrar o valor daquela fórmula, eu tenho que primeiro encontrar o ANI. E daí a gente tem o quê? 1 mais I elevado a N, menos 1, divididos por I vezes 1 mais I elevado a N. Se vocês repararem, quando vocês fizerem essa conta aqui, vocês já encontraram essa aqui, porque é a mesma coisa, tá? Então, quando vocês fazem esse cálculo de cima, vocês já conseguem ter a resposta do de baixo também. Aí é só pegar e multiplicar pela taxa, que no caso é o nosso I. Nós vamos ver tudo isso aqui no exemplo, tá? Vamos lá, pessoal. Dado o anúncio abaixo, calcule o valor à vista da TV. Olha só o anúncio. TV Cinema 3D, 7 vezes de R$ 199,86. Parcelas iguais, né? E os juros de 1,79% ao mês. Então, a gente tem o quê? A gente tem o valor das parcelas, a gente tem o nosso N minúsculo, que seria o nosso tempo, que são 7 vezes, né? No caso, 7 meses. E a gente tem o nosso I, que é a nossa taxa. Aqui, ó, o nosso N é 7, o nosso R, que é o valor da prestação, 199,86, e o nosso I, que é 1,79% ao mês. Dividindo por 100, eu acho que vocês já estão bem, pegaram bem isso, que a gente tem que fazer essa divisão, né? Fica igual a 0,0179, que é o que a gente vai usar na fórmula, né? Então, a gente tem aqui, peguei todas as informações que tá ali no problema, né? E a gente vai primeiro, olha aqui, ó, primeiro passo, nós vamos determinar o ANI da questão. Então, vamos colocar na fórmula. Aqui no ANI está dizendo que é 1 mais taxa elevado a N menos 1. Vamos lá. A N é igual 1 mais taxa. Quanto que é a taxa? 1,0179. Elevado a N. N é 7, menos 1. Divididos por nosso I, que é igual a 0,0179, vezes 1 mais I, que é
exatamente a mesma coisa que está aqui em cima. Lembra quando eu falei para vocês? Resolvendo esse aqui, vocês já encontram o valor desse aqui, tá? Então, a gente tem ANI é igual 1, quando a gente soma 1 com 0,0179, a gente tem 1,0179 elevado a 7, menos 1. Primeiro resolve o que está no parênteses, para depois fazer a subtração, né? Divididos por 0,0179 vezes a mesma coisa aqui, ó. A mesma soma que foi feita aqui, tá? Tanto que, como eu falei, o resultado também será o mesmo. Então, vai ficar, quando a gente faz 1,0179 elevado a 7, a gente tem 1,13223 menos 1, divididos por 0,0179 vezes 1,13223, a mesma coisa aqui, né? Aqui a gente colocou 5 casas, tá? Eu já falei isso para vocês que dependendo da quantidade de casas que vocês deixarem, vai dar uma diferença no valor aí. Nesse caso aqui, a gente adotou 5 casas, tá? Então, a ANI é igual a 0, quando a gente pega 1,13223 menos 1, a gente tem 0,13223, divididos por, quando a gente faz essa multiplicação aqui, 0,0179 vezes 1,13223, a gente tem 0,02027. Essa divisão é igual a 6,52456. Terminou aí? Não, a gente encontrou o ANI, tá? Não terminou aqui. Esse resultado aqui, ó, 6,52456, é o resultado que a gente vai pegar para a gente colocar na nossa fórmula final. E a nossa fórmula é essa aqui, ó. Já transportei para cá o valor de ANI, tá? Igual nós encontramos ali, 6,52456, e a nossa fórmula é essa. Olha que simples que fica. Valor presente é igual, que é o que eu quero saber, né? Valor das prestações vezes ANI. Então, eu tenho valor presente, que é 190, valor presente é igual ao R, que é o nosso valor das prestações, que é 199,86, está aqui, vezes o ANI que nós encontramos agora. Então, vai dar 199,86 vezes 6,52456. Fazendo essa multiplicação, a gente tem que P é igual a 1.304. Isso quer dizer que o valor à vista do televisor é de R$ 1.304. Então, é bem interessante a gente saber isso, né? Quando vocês forem comprar alguma coisa parcelada e tiver, no caso, essa taxa de juros embutidas e vocês, e se for à vista? No caso, se tem juros embutidos, se você pagar à vista, o certo é você ter o desconto, né? Porque você não vai pagar com juros uma coisa que você está pagando à vista, né? Então, se a gente quiser saber o valor presente, que seria o valor à vista, é exatamente esse cálculo que a gente vai fazer. O cálculo que a gente acabou de fazer aqui, tá? Encontrando o ANI, depois a fórmula é bem tranquila, vocês viram? Daí é só multiplicação mesmo, tá? E divisão, dependendo do que está sendo pedido no problema, que é o que a gente vai ver adiante aqui. Agora, eu quero fazer o cálculo das prestações periódicas a partir do valor presente. Olha as informações que eu tenho, pessoal. Eu tenho as informações de uma lavadora de roupas aqui. Ela está por R$ 1.315,37 à vista. Ou em 6 vezes iguais parcelado, a um juros de 1,79% ao mês. Opa, peraí. É 1.315 à vista, 1.315,37, né? Só que eles fazem em 6 vezes com juros. Mas qual que é o valor da parcela? É isso que a gente vai descobrir aqui, usando as mesmas fórmulas, tá? Então, eu tenho que o meu valor presente é 1.315,37. Quantidade de parcelas, tá aqui, 6. O meu I é 1,79, fazendo a divisão vai ficar 0,0179. E o meu R, que é o valor das parcelas, eu não sei. Não sei qual é o valor das parcelas. Eu só sei que a loja parcela, mas eu não sei qual que é o valor. Que é isso que nós vamos descobrir aqui, tá? Então, vamos lá, já transportei os dados do problema para cá. Primeiro, a gente vai achar o ANI,
tá? Vocês viram que para a gente achar o ANI, como diz até o próprio enunciado aqui, eu só preciso dos valores de N e de I. E isso eu tenho aqui, ó, o valor de N está aqui, o valor de I está aqui, ok? Então vamos lá, ANI é igual 1 mais taxa elevado a tempo. Quanto que é a minha taxa? 1 mais 0,0179 elevado ao tempo, que é 6, menos 1, divididos por taxa, 0,0179, vezes 1 mais taxa elevado a tempo, 1 mais 0,0179 elevado a 6. A ANI é igual, quando a gente faz essa soma aqui, a gente encontra 1,0179 elevado a 6, menos 1. Divididos por, agora a gente vai fazer essa soma aqui, então vai ficar 0,0179 vezes 1,0179 elevado a 6. Como eu disse, resolvendo aqui, a gente já encontra esse aqui. Quando a gente faz 1,0179 elevado a 6, a gente encontra 1,11232, menos 1, divididos por 0,0179 vezes a mesma coisa aqui, vai ficar 1,11232. Agora, eu vou fazer essa subtração e a gente vai ter 0,11232 divididos por, e aí a gente vai fazer essa multiplicação. Quando a gente faz 0,0179 vezes 1,11232, a gente encontra 0,01991, tá? Fazendo essa divisão, a gente tem o ANI igual a 5,6413. Maravilha, 5,6413. Já está transportado para cá, ó. 5,6413 foi o que a gente encontrou na fórmula do ANI. Vamos colocar ela agora na fórmula para encontrar, no caso, o valor principal, nesse caso aqui, o valor da parcela. Eu tenho, qual que é o meu P, o valor à vista? Tenho. Então, a gente tem aqui 1.315,37, que é o valor à vista, igual. Qual que é o meu R? Não sei. Então, ele vai estar aqui, a gente não vai substituir por nada, porque é o que eu estou querendo descobrir. Vezes o meu ANI, que é igual a 5,6413. Está aqui, encontramos ele. Aí, 5,6413 vezes R, a gente tem 5,6413R, igual a 1.315,37. Aqui está multiplicando, vai passar para cá, dividindo, para a gente poder isolar o R, tá? R é igual a 1.315,37 divididos por 5,6413. O meu R é igual a 233,17. A lavadora pode ser comprada à vista por R$ 1.315,37 ou em 6 parcelas de R$ 233,37. Então, se vocês forem numa loja e virem que tem o valor à vista e tem parcelas, mas não tem o valor das parcelas, no caso, lógico que vocês têm que ter a taxa de juros, né, para saber, mas agora vocês já sabem encontrar qual seria o valor das parcelas. E vocês viram que, como a gente até comentou no início da aula, quando eu dei o exemplo das 5 parcelas lá da televisão, se aqui fosse, vamos supor que a gente estivesse falando de um carro, e fosse lá 60 parcelas, ia estar tranquilo de calcular, porque a gente não vai fazer 60 vezes a conta. Está aqui a fórmula que vocês iriam seguir. Ah, vou comprar um carro, vou comprar com entrada zero. É até interessante vocês fazerem isso, né? Aí o vendedor te passa que o valor da parcela ficou R$ 1.300. Só que quando você pega o valor do carro, faz pela quantidade de parcelas e os juros que ele te deu, a prestação acaba dando menos. É aí que eu falei para vocês, que é interessante a gente argumentar com o vendedor dessas taxas embutidas aí que geralmente não é passado para a gente, né? Mas assim, eu acho muito importante vocês saberem calcular isso, tanto dentro da empresa, né, que vocês trabalham ou vão vir a trabalhar, quanto na vida de vocês, porque é o que eu falei aqui, a gente está falando de compra de TV, de máquina de lavar, que coisa que todo mundo, né, chega um dia que precisa disso. Mas, no caso, dependendo dos exemplos dentro da empresa, vocês também vão precisar fazer esses cálculos. Logicamente, que na maioria das vezes, dentro da empresa, a gente acaba usando mais o computador para fazer isso. Mas é bem interessante a gente saber como resolve com as fórmulas também, tá? Agora eu quero saber o seguinte,
o cálculo do valor futuro a partir do valor das prestações. Imagine que você tenha 20 anos, bem interessante esse exemplo, e resolveu fazer um plano de previdência, pessoal, que irá pagar mensalmente até os 60 anos, quando se aposentará. Ao fazer o cálculo, descobriu que serão 40 anos de aplicação, ou seja, 480 meses, que nada mais é que 40 anos vezes 12 meses, né? Quando a gente faz 40 vezes 12, a gente chega a 480 meses. Em consulta ao gerente do banco, ele informa que há um plano de aplicação de R$ 70 mensais e que a taxa de juros é de 0,85 ao mês. Por que eu achei bem bacana esse exemplo? Porque a gente consegue encontrar isso. A gente consegue encontrar plano de previdência que vai pagar isso. E a gente está falando de um valor que não é que, eu não consigo fazer esse depósito todo mês. É um valor assim que uma grande parte das pessoas conseguem fazer um depósito de R$ 70 todo mês. Só que qual que é o problema das pessoas? Entrando um pouquinho aqui em finanças pessoais. A maioria das pessoas, elas não pensam a longo prazo. As pessoas têm muita mania de pensar em curto prazo, né? Isso é realmente um problema. Por quê? A gente tem que pensar, por exemplo, quem está com 20 anos hoje, né? Vocês vão ter 60 anos um dia. Então, você imagina, se você, eu vou ser fiel a essa previdência, né? E vou depositar lá todo mês R$ 70, né? Quanto que a gente vai ter no final dos 40 anos? Por isso que eu estou falando, porque esse exemplo, ele dá para a gente colocar assim dentro da nossa realidade. Então, para quem quiser começar a pensar nisso, eu acho bem interessante. Tentem pensar a longo prazo. Façam uma conta assim, até mesmo sem colocar juros. Mas imagina que vocês forem guardar R$ 70 por mês durante esses 40 anos, né? Quando você se aposentar, você consegue ter uma reserva, né? E a gente já até vai ver quanto que seria com esses juros aqui que o banco vai pagar. Mas é interessante a gente pensar assim, porque daqui a pouco passa 10 anos, passa 15 anos e a gente não viu, falou, eu poderia ter feito e não fiz. E isso acontece muito, né? Quando eu dou treinamento, principalmente de finanças pessoais, para as pessoas que têm mais de 40, 45 anos, pensam, nossa, se eu tivesse começado com 20, hoje eu já teria tanto. Então é bem interessante a gente começar a pensar nisso mesmo, tá? Independente, quem já tem 40, pessoal, não é por isso que é para deixar de pensar, vamos fazer também, porque é muito interessante quando a gente se aposenta, a gente ter uma reserva, né? Essa é a minha opinião. Vamos ver quanto que ficaria se a gente fizesse essa aplicação, essa previdência de R$ 70 por mês durante 40 anos a uma taxa de 0,85 ao mês. Então a gente tem, qual é o valor futuro? Não sei, é isso que a gente quer saber. O número de períodos, que é o nosso N, 480 meses. O valor das parcelas, R$ 70. E a taxa é 0,85 ao mês. Isso, divididos por 100, vai dar 0,085. A fórmula aqui vai mudar. Quando a gente vai fazer do valor futuro, a fórmula é um pouco diferente, tá? Aí, no caso, a gente tem SNI, não é mais o ANI igual a gente está fazendo agora. O SNI é igual a 1 mais taxa elevado a N, menos 1, divididos por taxa. Na verdade, a fórmula do SNI é mais tranquila que a fórmula do ANI que a gente viu agora, tá? Então, a gente tem 1 mais taxa. Quanto que é a minha taxa? 1 mais 0,085. Elevado a N. Quanto que é meu N? 480. Aqui está um bom exemplo para vocês verem que a gente pode fazer com qualquer prazo, que vai ser a mesma conta, não vai ser aquele problema de tem que fazer milhões de contas para chegar no resultado. Não precisa disso, tá? Então vai ficar 1 mais 0,085 elevado a 480 menos 1 divididos por 0,085, que é a minha taxa. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, resolver essa adição aqui. Então, vai ficar 1 mais 0,085 é igual a 1,0085 elevado a 480, menos 1, divididos pela nossa taxa, que é 0,085. Segundo passo, resolver o que está no parênteses aqui.
Quando a gente faz 1,0085 elevado a 480, a gente encontra o valor de 58,1344, menos 1 divididos pela nossa taxa. 58,1344 menos 1, simples, né? 57,1344, divididos pela nossa taxa, que é 0,085. O meu SNI é igual a 6.721,69. Também não terminou, tá? E a gente vai pegar esse valor, 6.721,69, e vamos transportar ele lá para a próxima fórmula, que também é muito simples, tá? O meu S, que é o meu valor futuro, é igual a T vezes SNI, que é o que a gente acabou de encontrar aqui. Que T, gente, é o valor da parcela que a gente vai depositar, tá? S é igual. Qual que é o valor da parcela que eu vou pagar todo mês? R$70, vezes o meu SNI. Então, 70 vezes 6.721,69 vai dar igual a 470.518,30. Isso quer dizer que até a sua aposentadoria você terá acumulado o valor de 470 mil. Agora eu te pergunto, professora Cristiane, imagina a gente começar a fazer isso com 20 anos, chegar aos 60 anos, se aposentar e ainda ter uma reserva de 470 mil. Dá para se divertir um pouquinho, né? Dá para viajar um pouquinho também, né? Mas é isso que eu falo, que muitas vezes esses R$70... às vezes deixa de fazer um almoço fora, deixa, né? E a gente consegue isso, não é verdade? É verdade. Então, eu quero deixar isso bem claro para vocês que é possível a gente fazer. E a gente vai chegar nessa idade e a gente vai falar, olha, que bacana que eu consegui aplicar e agora eu vou poder resgatar esse valor, né? Agora vamos para o cálculo do valor das prestações a partir do valor futuro. Esse exemplo também é bem legal. Ó, esse modelo de cálculo é útil quando você já tem definido o valor que precisará no futuro. Ó, eu já sei quanto que eu vou precisar no futuro. E deseja conhecer o valor necessário nos depósitos mensais para conseguir acumular o valor pretendido. Exemplo, você deseja fazer uma viagem de férias daqui a 12 meses, né? Esse exemplo é bem para a professora Cristiane, né, que adora viajar, né, professora? Eu adoro viajar. Então, a viagem custará 3 mil. Supor que seja uma viagem tua, professora. A viagem custará 3 mil. E para realizar o seu sonho, você deseja realizar depósitos mensais até lá. Já que o valor depositado renderá 1% ao mês, por quê? Porque eu já falei para vocês que não tem necessidade da gente colocar o dinheiro no colchão, já que vai guardar, guarda para render, né? E aqui, no caso, vai render 1% ao mês. Neste caso, qual valor que deverá ser depositado, né, no caso, ao longo desses 12 meses? Então, vamos lá. A minha viagem vai custar 3 mil e eu vou precisar pagar ela daqui a um ano, né? Eu vou começar a colocar esse dinheiro no banco para render, né? Então, qual é o valor que eu tenho que ir depositando, se baseando que vai render 1% ao mês, qual é o valor que eu tenho que ir depositando para daqui 12 meses eu ter esses 3 mil na minha mão para eu poder pagar a minha viagem? É um exemplo bem legal, porque assim, essa aqui já seria uma meta de curto prazo, né? Que a maioria tem mais metas de curto prazo do que de longo prazo, mas essa seria uma meta de curto prazo, que eu acredito que muitas pessoas fazem isso, né? Então vamos ver, esse aqui vai ser também a fórmula do SNI, tá? Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Valor futuro, 3 mil. N, que é o número de períodos, 12. T, que é o valor das parcelas, não sei. E I é igual a 1% ao mês, que é igual a 0,01, tá? Então, SNI é igual 1 mais taxa, 1 mais 0,01 elevado a 12, menos 1 divididos por taxa, que é 0,01. SNI é igual 1,0, quando a gente faz essa soma, a gente tem 1,01 elevado a 12 menos 1, divididos pela taxa, que é 0,01. Agora a gente resolve esse aqui. 1,01 elevado a 12 é igual a 1,12682, menos 1, divididos pela taxa, que é 0,01. Quando a gente faz 1,12682 menos 1, a gente tem 0,12682. E quando a gente divide isso por 0,01, a gente tem
12,682. Então, 12,0682 é o nosso SNI, tá? Vamos transportar aqui ele, aqui, 12,682. Aí nós vamos colocar nessa simples fórmula aqui. S é igual a T vezes SNI. O valor que eu não tenho é o T nesse caso. Qual que é o valor do S? 3.000, que é o valor da minha viagem, que é igual a T vezes 12,682. Quando a gente faz essa multiplicação, a gente tem 12,682T, que é igual a 3.000. Tá multiplicando, passa para cá dividindo. 3.000, T é igual, para a gente poder isolar o T, né? T é igual a 3.000 divididos por 12,682. T é igual a 236,55. Então, isso quer dizer o quê? Que para realizar sua viagem, serão necessários 12 depósitos mensais de 236,55. Se vocês pegarem agora 236,55 e fazer vezes 12, não vai dar os 3.000. Por quê? Porque essa diferença é os juros que o banco pagou para você ter deixado o dinheiro aplicado lá. Então, por isso que eu acho interessante, por isso que eu falei para vocês, por mais que vai dar uma diferença de 100, cento e poucos reais, já é uma diferença do dinheiro que você pode pegar para gastar na tua viagem, né? Então, tudo que render é lucro. Por isso que eu tô falando, se for para guardar, coloque no lugar que vai render alguma coisa, tá? Professora Aline, só para todo mundo ficar atento, essas frações, eu estava olhando a professora explicar, e uma coisa que deve ficar muito importante, vocês perceberam, tanto para calcular o ANI quanto o SNI, você tem uma fração onde você tem o mesmo cálculo em cima e embaixo. Por favor, vou até brincar aqui, não assassine a matemática. Você não pode simplesmente simplificar aqueles dois. Isso é um erro muito comum, por isso que eu quis falar. É um erro muito comum que acontece de quando tem o mesmo número em cima e eu tenho embaixo, eu corto isso daqui e continua a conta. Não. Por que que você não pode cortar em nenhuma das situações? Porque em cima, aquela multiplicação, o valor do ANI que você encontra, ele está sendo subtraído pelo 1. E toda vez que você tiver uma fração e você tiver adição ou subtração, você não pode simplificar. Você só pode simplificar quando tem multiplicação, que é o que acontece embaixo. Embaixo tem só multiplicação na fórmula, certo? Então, se tivesse só multiplicação em cima, você poderia simplificar. Mas como em cima tem uma subtração, não simplifiquem. Na hora da prova você vai ter exercício disso. Se você simplificar, você vai errar a sua conta. Então presta atenção que a professora fez passo a passo e você tem que fazer como ela fez, seguindo aqueles passos para não simplificar nada fora do tempo e daí você vai colocar em risco toda a sua questão, tá bom? Se simplificar já perdeu. Condenou o resultado, né? Mas é interessante a professora falar isso porque, como ela é professora de matemática, ela deve ver bastante isso acontecer. Por isso que ela o tempo todo. Né? Por isso que ela tá já dando esse conselho aqui para vocês. Ela deve ver muito acontecer. Então, é daquele jeito que a gente fez. Você viu que na conta que a gente fez, a gente não simplificou nada, né? Eu só falei para vocês que como a conta, o resultado de cima, a conta de cima era a mesma que a de baixo, a gente só poderia repetir. Eu não precisa calcular novamente. Mas nada de simplificar. A gente não simplificou nada, tá? Finalizando esses cálculos, a gente vai começar agora a falar um pouquinho sobre amortização, tá? Vamos lá. O assunto amortização de empréstimos é um dos mais importantes para a maioria das pessoas. E a razão disso é muito simples. Uma grande parcela da população quer ou necessita consumir ou adquirir um bem, seja para a própria sobrevivência ou mesmo para sentir-se realizada. Porém, nem sempre tem a disponibilidade de recursos financeiros para tal realização. Nesses casos, a alternativa é recorrer a fontes de financiamentos para a realização de seus desejos ou necessidades, comprometendo-se em devolver o recurso futuramente. Gente, a maioria das pessoas, é uma grande maioria mesmo, né? Quando a gente quer alguma coisa, a gente não tem, a gente vai lá e a gente financia pra gente, porque é muito difícil alguém que fala assim, nossa, eu quero muito aquele telefone, agora eu vou juntar dinheiro, vou colocar o dinheiro, vou guardar ele todo mês ali, quando chegar daqui um ano eu vou... Na verdade é que quando você tiver o dinheiro daqui um ano, já lançou outro, na verdade, né? Então, a maioria das pessoas, elas vão lá e elas compram parcelado mesmo para poder chegar até o bem. Isso acontece muito. Isso acontece com
bens de pequeno valor, isso acontece com carro, muito, né? Isso acontece com casa. Então, quando a gente quer muito, né? É a nossa necessidade mesmo, né? Não sei se chegaram a estudar, né? Mas a administração fala muito da pirâmide de Maslow, que lá tem as necessidades. E a gente precisa disso, né? Do bem-estar e tal. Então, a gente parcela, a gente financia. Isso acontece muito, né? Então, que a gente tem um exemplo aqui do financiamento de um imóvel, que foi feito no próprio site da Caixa Econômica. Nesse caso, ó, a cidade de Porto Velho, a pessoa tinha 3 anos no trabalho sob regime de FGTS, então isso quer dizer que ela tinha fundo de garantia, né? Aí tem tudo aqui, a renda da pessoa, tal, mas o valor do imóvel é 100 mil, o prazo é 360 meses, o sistema de amortização, tabela saque, tá? A gente já vai ver isso. E, no caso, a conta máxima de financiamento, 80%. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho que dar 20% de entrada. Nesse caso aqui, a pessoa deu 6.400 e tinha 13 lá, que era subsídio do governo, né? Aqui eu tenho aqui a taxa anual, né, mais TR, e os juros efetivos. Lembra que ele sempre dá mais um pouquinho? E a gente calculou os juros efetivos nas aulas passadas? Então, a gente tem aqui, a primeira prestação é 533,40 e a última é 223,05. E nessa tabela tem tudo o que é amortização e o que é juros, tá? Então, vamos lá. A amortização é um processo financeiro pelo qual uma dívida é paga progressivamente, por meio de parcelas, de modo que ao término do prazo estipulado, o débito seja liquidado. Essas parcelas ou prestações são constituídas de duas partes, que nada mais é que prestação é igual a amortização mais juros, né? Quando a gente faz um financiamento, o valor da prestação é igual a amortização mais juros, tá? Cálculo da amortização. A gente tem o sistema de amortização americano, a gente tem o sistema de amortização crescente, que é o SACRE, o sistema de amortização livre. Esse aqui a gente não usa muito, esse aqui a Caixa Econômica usou por um tempo, mas já parou, e esse aqui a gente também não usa. Por isso que a gente não vai falar deles. A gente vai falar sistema de amortização constante, que é o SAC, e o sistema de amortização francês, ou PRICE, que também é muito usado, tá? Ó, Jimenez afirma que o sistema de amortização constante, que é o SAC, tá, tem ampla aplicação no Brasil, sendo utilizado em financiamentos de longo prazo, principalmente no setor produtivo. Enquanto o sistema PRICE é muito utilizado nos financiamentos em geral, como na compra de um carro, de um eletrodoméstico, num empréstimo pessoal, entre outros, tá? Vamos lá, as noções básicas sobre amortização. Toda parcela é formada por uma parte referente à amortização e outra parte referente aos juros, como nós já falamos, né? Ambos pagos em um período específico. De maneira simples, pode-se afirmar que a parcela R é igual à soma de uma parcela de amortização mais uma parcela de juros. Então, R é a parcela paga no período, como nós vimos agora, e A representa a amortização referente a esse período, ou juros nele pagos, né? E daí a gente tem outra fórmula aqui. A parte da parcela referente aos juros nela auferidos é calculada com base no período anterior, em função da taxa periódica acertada. Tudo isso vocês vão entender quando a gente estiver fazendo os cálculos, tá? J representa os juros pagos em uma referida parcela no período N. E esses são calculados sobre o saldo devedor do período anterior, que é o SD, que é o saldo devedor, né? N menos 1. E a taxa, como sempre, a gente já viu que aí é a taxa cobrada, né? Olha só que legal essa visão de fluxo de caixa na visão do tomador. Vamos supor que a gente está emprestando dinheiro. Então, o dinheiro entra para a gente, né? Tá vendo que está entrando. E daí, as prestações é o que a gente que tá saindo no caso do nosso bolso. E quando chegar lá no período final, a gente vai quitar esse financiamento. E o fluxo de caixa na visão do financiador. As saídas, que no caso, para quem está emprestando dinheiro, o dinheiro saiu do bolso da pessoa e vai ficar todo mês entrando uma parcela até ser quitado, tá? E o saldo devedor, gente? O saldo devedor de um financiamento consiste na diferença entre o valor financiado reajustado e o valor total que já foi amortizado até o momento. Em outras palavras, é o valor que ainda resta a ser pago, tá? Nós vamos fazer o cálculo
do sistema de amortização constante e do sistema Price na próxima aula, tá? Para vocês entenderem bem tudo que a gente falou. Quis dar uma dividida aqui para dar tempo da gente passar tudo na próxima aula, tá? O que é que tem que ficar claro para vocês? O que é amortização? Vamos supor que eu fiz um empréstimo de um veículo, tá? Então, esse veículo, vamos supor que a parcela seja, vou fazer tudo arredondado, mas seja R$ 1.300 e sempre, todo mês, não é R$ 1.300 que está sendo abatido do veículo, do valor do veículo. Vamos supor que seja R$ 1.000 que está sendo amortizado. Quando a gente fala que está sendo amortizado, é o que a gente realmente está pagando do bem. Então, esses R$ 1.000 é o que eu estou pagando do carro e os outros R$ 300 é os juros que a gente está pagando para o banco, tá? Então, a amortização é o que a gente está pagando do bem que foi comprado, tá? Para finalizar a nossa aula aqui, isso não está no nosso caderno de atividades, mas eu queria fazer uma breve assim, introdução para vocês sobre o fluxo de caixa. Vocês viram que eu passei para vocês ali como que seria a visão do fluxo de caixa do tomador, né, de quando a gente está emprestando ou quando a gente está recebendo dinheiro, né, emprestado. Agora vamos dar uma olhadinha aqui num fluxo de caixa pessoal. Eu não sei quem de vocês já faz, se algum de vocês já faz, comentem aqui com a gente, tá? Mas assim, quem de vocês já faz um fluxo de caixa? Olha que interessante, aqui eu coloquei, no caso, num fluxo de caixa pessoal. Toda empresa tem fluxo de caixa, tá? Eu estou dando esse exemplo porque esse aqui vocês podem usar para vocês, tá? Mas aqui a gente tem janeiro. A gente vai colocar todas as entradas. Geralmente tem pessoa que tem o aluguel como entrada. Mas tem alguém que tem um aluguel para receber, tem tudo que for entrada, vai colocar aqui. Vai dar um total, né? E depois a gente tem as saídas. O que eu paguei de imposto, o que eu paguei de água, de luz, de mercado, isso aqui coisa que todo mundo gasta, né? Roupa, telefone, internet, combustível e o que mais você tiver de despesa. Aqui vai dar outro total. A gente vai pegar o total das entradas e menos o total das saídas, tá? E a gente vai ter um saldo aqui. Esse saldo, sendo positivo ou negativo, a gente vai somar e fazer a mesma coisa em fevereiro, vai dar outro saldo. Isso a gente pode fazer uma projeção, ó, daqui também para março, e fazendo uma projeção de fluxo de caixa. Vamos supor que a gente tem uma pessoa lá que ganhe R$ 3.000. Por isso que eu gosto de colocar o valor do salário bruto, porque eu gosto de colocar o valor dos impostos, que no caso são deduzidos do salário, para a gente ter uma noção de quanto que a gente pagou de imposto também, né? Mas assim, eu ganho R$ 3.000. Quais são as minhas despesas fixas? A gente falou que tem algumas despesas que são variáveis, por exemplo, a conta de energia, né? Mas ela pode ser, se ela for lá, ela variar de 100 a 150, coloca lá 130 todo mês. O que vai acontecer? Vai chegar em dezembro, vocês vão ter uma noção se o caixa de vocês vai estar muito alto, se o caixa de vocês vai estar muito baixo, se vocês têm que reduzir algum custo, tá? Então é o seguinte, eu vou deixar como exemplo esse fluxo de caixa, eu gostaria muito que vocês praticassem, tanto que vai ser uma das nossas atividades, mas eu gostaria muito que vocês praticassem. E eu já quis colocar o pessoal, porque é uma coisa que a gente vai fazer pra gente, tá? Se você começar a fazer isso para você, qualquer empresa que você entrar, você vai fazer fluxo de caixa. E toda empresa tem que ter fluxo de caixa, tá? A empresa que não tem fluxo de caixa, depois que quebra, não sabe por que quebrou. Porque poderia ter reduzido alguma conta ou feito alguma coisa, tá? Então, eu vou deixar isso para vocês darem uma analisada. E eu espero que todos vocês pratiquem esse exercício. No mais, obrigado, Cristiane, professora, pela atenção. Eu aguardo todos vocês para a correção das nossas atividades.
Olá, alunos, tutores. Voltamos agora para a correção das nossas atividades. O que eu queria falar para vocês é o seguinte, como a gente tem 50 minutos de aula, não dá muitas vezes para a gente passar 2 exemplos de cada conceito que foi passado para vocês, né? Então, por isso que é muito importante também esse momento dessas atividades, porque geralmente as questões que eu passo para vocês resolverem é de acordo com o que foi dado na nossa aula. Então, essa é logicamente, é um tempo que foi dado para vocês praticarem, porém, é um outro momento para vocês poderem tirar as dúvidas. É como se fosse um outro exemplo de cada conceito que a gente passou durante a aula aí também. Falei aqui com a professora Cristiane, ela já me passou que teve bastante resposta, a gente teve aqui, né? Bastante respostas, eu estou muito feliz hoje com a participação de vocês, alunos de Plácido de Castro, alunos de Chapuri, alunos de Espigão do Oeste, alunos aqui do Zona Norte, do nosso campus, parabéns pela participação. É muito bom poder compartilhar esse momento aqui com vocês e parabéns pelas respostas. E eu estou aguardando mais respostas. Hoje eu ainda não vi manifestação do pessoal de Guajará-Mirim, de Ji-Paraná. Estou esperando a manifestação de Alta Floresta também, que sempre participa, e hoje eu ainda não encontrei vocês por aqui. Então vamos lá, pessoal, vamos participar, vamos tentar resolver essas questões, tá? E quem ficou com dúvida, agora é o momento que a gente vai resolver junto, então eu espero que a hora que a gente finalizar aqui essa correção esteja todo mundo ok, já não reste mais dúvidas aí para vocês, tá? Então vamos iniciar aqui com a nossa atividade, a nossa questão de número 1, tá? Vamos lá. A compra de um televisor é parcelada em 10 prestações de R$ 150. Sabendo que a taxa de juros da operação é de 1,5 ao mês, calcule o valor do televisor caso ele fosse comprado à vista. Olha só, então, se a gente for pagar 10 parcelas de R$ 150, isso quer dizer que o valor do televisor no final vai ser R$ 1.500, né? Então vamos descobrir que se a gente pagasse só à vista, vamos trazer esse valor para o valor presente para a gente saber, é R$ 1.500 parcelado, mas quanto que seria à vista? Já deixei aqui, ó, pessoal, vamos supor que isso aqui estivesse na prova, vai estar exatamente assim, a questão e as fórmulas, tá? Para vocês. Então vamos lá, primeiro, como a nossa fórmula é P igual, que é o valor presente igual ao valor da parcela vezes ANI, para fazer ela, a gente precisa primeiro encontrar o ANI. Então, vamos tirar as informações da questão. Meu N, que é o número de parcelas, é igual a 10. Meu R, que é o valor da parcela, é igual a 150. E o meu I, que é a minha taxa, né, é igual a 1,5 ao mês, divididos por 100, vai dar 0,015. Qual que é o meu P? Não sei, que é isso que nós vamos encontrar aqui através dessas duas fórmulas. Primeiro, a ANI e depois a gente encontra a fórmula do valor principal. Vamos lá. Vamos encontrar o ANI. Então, ANI é igual 1 mais taxa elevado a N. ANI é igual 1 mais taxa, que é 0,015, elevado ao meu N, que é 10, que é a quantidade de parcelas, menos 1, divididos por taxa, que é 0,015, vezes 1 mais taxa, né, que é 1 mais 0,015, elevado a 10. Agora aqui nós vamos resolver essa questão, que vai fazer 1 mais 0,015, que vai ficar 1,015 elevado a 10 menos 1, divididos por 0,015 vezes, aí a gente vai somar aqui também, 1 mais 0,015 elevado a 10, que é o que a gente tem aqui. A ANI é igual, quando a gente faz 1,015 elevado a 10, a gente tem 1,160541, menos 1, sobre 0,015 vezes 1,160541. Agora a gente pode mostrar bem o que a professora Cristiane fez a observação durante a aula. Olha só, o que ela disse? Que a gente não pode simplificar, por quê? Porque isso aqui é uma multiplicação e isso aqui é uma subtração.
Então, se a gente tivesse duas multiplicação em cima e embaixo, a gente poderia simplificar. Mas isso aqui não é, esse de cima não é uma multiplicação, é uma subtração. Então, nem pensem em cancelar isso, em simplificar isso aí, tá? Então, agora a gente vai pegar 1,160541 menos 1, né? Que é igual a 0,160541, divididos por 0,015 vezes 1,160541, que é 0,17408. O meu ANI é igual a 9,22218. Coloquei aí também 5 casas após a vírgula, tá? Vamos transportar esse ANI aqui para a nossa próxima página e a gente já está aqui. Qual que é a fórmula? P, que é o meu valor principal, igual a R, que é o valor da parcela, vezes ANI. Qual que é o meu valor principal? Não sei, né? É igual a R, que é o valor da parcela, 150, está aqui, vezes o ANI que nós acabamos de encontrar, 9,22218. Quando a gente faz 150 vezes 9,22218, a gente tem 1.383,33, né? Caso o televisor fosse comprado à vista, custaria 1.383,33. Então, daí, vai de quem estiver comprando. O que vocês preferem? Vamos supor que a pessoa tem dinheiro. Você prefere pagar R$ 1.500 parcelado, porque vai ser o preço que vai sair, 10 parcelas de 150, ou você vai pagar R$ 1.500 parcelado, ou você vai pagar R$ 1.383 à vista. Vai dar o quê? R$ 117 de desconto aí, é um desconto bom se a gente for pagar o televisor à vista. Então, quem tiver o dinheiro à vista, logicamente que a gente sempre dá o conselho de comprar à vista, né? É muito interessante como a gente estava falando do fluxo de caixa. Vamos supor que você decida comprar essa TV parcelada. Lá no teu fluxo de caixa, desse ano, por exemplo, vai ter a conta lá, televisor, no caso. E você vai colocar durante os 10 meses que você for pagar o valor de R$ 150. Então, nesse fluxo de caixa, não é só conta fixa, não. Tudo que você fez de prestação vai entrar no fluxo de caixa, tá? Se você tem prestação, sei lá, de uma máquina de lavar ou de um sofá, tudo que tem parcela para pagar, tudo que for sair dinheiro do teu bolso durante o mês, vai ter que ter a conta lá nesse fluxo de caixa, tá? Vamos à questão, a gente teve respostas da questão 1? Bastante resposta. Alunos, o Marcos e o Adelson de Espigão do Oeste, o Renan de Guajará-Mirim, o pessoal aqui de Alta Floresta agora apareceu, Plácido de Castro também respondeu e todos acertaram, parabéns. Que bom, que ótimo. Vamos à questão 2. Vamos lá, a aquisição de um tablet será parcelada em 10 prestações mensais, né? Sabendo que o valor à vista do mesmo é de R$ 1.800 e que a taxa de juros pelo crédito próprio da loja é de 2,8% ao mês, determine qual será o valor das parcelas. Então, a gente tem o quê? Agora, a gente não tem o valor qual será o valor das parcelas? Eu tenho o quê? Eu tenho que o valor à vista é 1.800 e eu tenho que serão 10 parcelas e que os juros mensais é 2,8%. Vocês verem esse anúncio aí para vocês comprarem, vocês corram dele, tá? Não vamos comprar nada aí a 2,8% ao mês, por favor. Então, é para a gente determinar qual será o valor das parcelas. Então, vamos descobrir isso. Vai ser exatamente as duas fórmulas que nós usamos agora, tá? Então, a gente tem aqui as informações da questão. O meu N, quantidade de parcelas, 10. O meu I, que é o valor dos juros, 2,8% ao mês. 2,8 divididos por 100 é igual a 0,028. P, que é o meu valor principal, que é o meu valor presente, é R$ 1.800. E o meu R, que é o valor das minhas parcelas, eu não sei. É isso que nós vamos descobrir, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, calcular o ANI. ANI é igual a 1 mais taxa elevado a N. ANI é igual a 1 mais a taxa, que é 0,028, elevado a N, que é 10, menos 1. Isso divididos pela taxa, que é 0,028, vezes 1 mais a própria taxa, né? Repete de novo, 0,028, elevado a 10. A ANI é igual, quando a gente faz essa soma, a gente encontra 1,028 elevado a 10 menos 1.
divididos por 0,028, e daí a gente vai fazer essa soma que vai dar exatamente igual deu em cima, 1,028 elevado a 10. A ANI é igual, quando a gente faz 1,028 elevado a 10, a gente encontra 1,318048. Nesse caso aqui já tem 6 casas após a vírgula, né? Isso menos 1, divididos por... Agora a gente vai resolver primeiro o que está em parênteses aqui. 0,028 é vezes, né? Isso aqui era para estar um pouquinho mais para cima, mas é vezes 1,318048. A ANI é igual. Quando a gente faz essa subtração, a gente encontra 0,318048 sobre... E quando a gente faz essa multiplicação, a gente encontra 0,036905. Então, o que a gente vai fazer agora? Pegar 0,318048 e dividir por 0,036905. A gente vai encontrar o ANI de 8,6179. Encontramos, fizemos aqui o primeiro passo do problema. O meu ANI é igual a 8,6179. Transportamos ele para cá. Qual que é a fórmula? A fórmula é P igual a R vezes ANI. Qual que é o meu principal? Eu sei nesse caso, né? 1.800, que é o valor à vista. Qual que é o valor de R, que é o valor da minha parcela? Não sei, é isso que eu quero encontrar. Vezes o ANI que nós encontramos agora, que é 8,6179. Então, a gente vai fazer essa multiplicação, que vai ficar 8,6179R, que é igual a 1.800. A gente vai ter que isolar o R, tá multiplicando, passa para cá dividindo. Então, a gente vai ter R é igual a 1.800 divididos por 8,6179. Então, a gente tem um R igual a 208,87. Então, é o seguinte, ou você paga R$ 1.800 à vista, ou você paga 10 parcelas de R$ 208,87. Que daí a gente vai ter aí R$ 2.088. Então, a gente vai ter 1.800 para... vai ter praticamente R$ 280 de juros. Aí que eu falo, vale a pena em 10 meses pagar R$ 280 de juros, né? Nenhuma aplicação que a gente faça, a gente vai fazer render isso. Então, por isso que eu falo que é um juro alto, principalmente para esse tipo de bem, né? Tudo depende muito do que a gente está comprando. Mas assim, para vocês entenderem como seria feito o cálculo, se vocês soubessem o valor à vista e quisessem saber, através do número de parcelas e do valor dos juros, quanto que ficaria o valor da prestação, tá? Então, a gente tem aqui que o tablet, né, o valor do tablet, será parcelado em 10 vezes de R$ 208,87. Tivemos respostas corretas? Sim, eu quero parabenizar o Marcos e o Adelson de Espigão do Oeste, que estão super dedicados, já mandaram a maioria das respostas, né? Os alunos de Plácido de Castro, a Eliasmar de Presidente Médici também, que já acertou essa questão e já mandou outras respostas. Parabéns, pessoal, pela dedicação de vocês. É isso aí. Essa questão agora, no começo da correção aqui, no caso no intervalo, a professora Cristiane, ela me falou que teve um aluno, que foi o Cássio, né, que ele ficou em dúvida sobre a questão no caso da Previdência. A gente vai fazer uma conta agora que vai ser um exemplo parecido com aquele. Vai mudar um pouquinho, no caso, as parcelas e como foram feitos os depósitos, mas prestem atenção nessa questão. É o aluno Cássio de Chapuri. Chapuri. Isso. Okay. E outra coisa aqui que estão me perguntando aqui no site, no chat, eles estão perguntando quantas casas que é para considerar após a vírgula. São 5 casas, né, professora? Vamos adotar 5 casas. Na verdade, assim, vocês não se preocupem com isso, porque quando a gente estiver colocando essas coisas na prova, a gente já vai deixar uma observação de para quantas casas vocês devem deixar. Porque eu percebi que surgiu essa dúvida, porque teve uma questão que eu deixei 5 e teve outra questão que eu deixei 6, né? Mas a gente pode adotar 5 casas após a vírgula, tá? Para não ficar muito reduzido os números e para não dar muita diferença das questões. Vamos adotar isso daqui para frente e na prova também eu vou colocar essa observação para vocês adotarem isso aí também. Não se preocupem que vocês não vão ficar com dúvida quanto a isso, tá? Vamos lá agora. Principalmente agora para o Cássio, eu espero que a gente consiga tirar suas dúvidas aí agora com essa questão de número 3, tá? Um investidor efetuou 4 depósitos anuais de R$ 8.000.
em determinado fundo de renda fixa. Sabendo que esses depósitos são remunerados com uma taxa efetiva de 10% ao ano, no regime de juros compostos, né? Porque a gente viu que tudo em cima de juros compostos, né? Quando a gente está falando do mercado financeiro, determine o valor acumulado por esse investidor no final do quarto ano. Qual que é a diferença do que a gente explicou durante a nossa aula? Durante a nossa aula, a pessoa ela fazia depósitos mensais. Nesse caso, o investidor, no caso é um investidor, ele decidiu fazer depósitos anuais. Aí eu falo para vocês, se eu pegar esse valor anual e dividir por 12 e a taxa por 12, também a gente vai chegar na mesma conta. Falando da taxa, não, porque na taxa, em juros compostos, a gente tem que fazer uma continha diferente para a gente poder dividir, né? Não é igual ao juros simples. Mas assim, esse investidor, ele é um investimento, né? Ele fez 4 depósitos de R$8.000. Um depósito por ano. E esses depósitos, eles foram remunerados com 10% ao ano. Então, ele quer saber o quê? Quanto que esse investidor vai ter no final do quarto ano, né? Vai ser as duas fórmulas que a gente vai usar, o SNI primeiro, para depois a gente encontrar essa fórmula aqui. Vamos retirar os dados do problema. N é igual a 4, né, que é o número de anos, porque aqui, pessoal, como o tempo dos depósitos está em anos e a taxa também está anual, a gente pode deixar tudo anual, a gente não precisa transformar em mensal. Se a taxa tivesse mensal, a gente ia ter que transformar esses depósitos mensal, mas nesse caso não precisa. Se está tudo anual, deixa tudo anual, tá? Então aqui o nosso N vai ser 4 anos. O nosso T vai ser 8.000, que é o valor da parcela que ele depositava. A minha taxa, que é o I, vai ser, vai ser 10% ao ano, 10 divididos por 100 é igual a 0,1. Ou, para quem preferir, 0,10, mas vai dar a mesma coisa, tá? E o nosso S, que é o meu valor futuro aqui, que eu quero saber quanto que ele vai resgatar, é o valor que a gente não sabe, tá? Que é o que a gente vai descobrir. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai encontrar o SNI. Como eu falei para vocês, para encontrar a fórmula do SNI é bem mais tranquila do que a ANI, né? Então, vamos lá. SNI é igual 1 mais taxa, que é 1 mais 0,1, elevado a tempo, que é o 4 anos, né? Menos 1, sobre taxa, que é 0,1. Bem mais tranquilo que a fórmula do ANI, né? Então, a gente tem SNI igual. Quando a gente faz 1 mais 0,1, aqui a gente vai ter 1,1 elevado a 4, que é 4 anos, né? Que é o nosso N. Menos 1 sobre 0,1. Agora a gente vai primeiro resolver essa aqui, a potência aqui, né? SNI é igual a 1,1 elevado a 4, que é 1,4641, menos 1, divididos por 0,1. 1,4641 menos 1 é igual a 0,4641, divididos por 0,1. Então, a gente vai encontrar aqui, o nosso SNI vai ser 4,641, tá? Vamos pegar esse valor aqui e nós vamos usar ele agora na próxima fórmula. Tá aqui, ó, o meu SNI é igual a 4,641. Vamos colocar ele agora na fórmula do S. S é igual T, que é o valor das parcelas que eram depositadas, que é 8.000, vezes o SNI, que é 4,641. Quando a gente faz essa multiplicação, a gente encontra 37.128. Ele teria 32.000 se ele tivesse colocado no colchão esse dinheiro, né, anual. Então, como ele aplicou a uma taxa de 10% ao ano, no final do quarto ano, né, o valor resgatado será de R$ 37.128. Então, vale a pena, né? Então, para quem tem a intenção de fazer investimento aí ou até aplicar o dinheiro aí, vocês veem que vale a pena, né? Alguma resposta? Bastante resposta. A Eliasmar de Presidente Médici, Eunice de São Francisco do Guaporé, os alunos de Pasto de Castro que já tinham mandado a resposta, o Marcos de Espigão do Oeste também acertou a resposta. Parabéns para vocês que estão se dedicando. É isso aí.
Espero que o Cássio tenha tirado as dúvidas dele aqui em relação a essa questão. Cássio, a questão ela só mudou na quantidade de períodos mesmo, porque ela é exatamente igual ao que a gente falou lá da Previdência, ok? Vamos à nossa questão 4, então. Pedro quer comprar um carro de 30 mil reais daqui 20 meses. Quanto ele deve aplicar mensalmente no regime de juros compostos, a taxa de 2,5 ao mês, para que tenha esse montante no final do 20º mês? Exatamente igual ao exemplo da viagem. Nesse caso, ele tem uma projeção, ele já tem o valor do carro, que no caso, quando a gente deu o exemplo da viagem, a professora Cristiane já sabia o valor da viagem dela, né? E o valor do carro de Pedro é 30 mil reais. E ele quer comprar esse carro daqui 20 meses. Então, ele quer saber quanto que ele deve aplicar mensalmente para... ele já sabe que a taxa é 2,5 ao mês, para que ele tenha esses 30 mil reais daqui 20 meses, tá? Então, pessoal, vai ser exatamente as mesmas fórmulas. Primeiro, nós vamos encontrar o SNI, para depois a gente encontrar o S, tá? Nesse caso aqui, o T, que a gente quer saber o valor da parcela, né? Que ele tem que depositar. As informações do problema. Tempo, 20 meses. É o prazo que Pedro quer estipular para comprar esse carro. T é igual, não sei, é o meu valor da parcela que ele vai ter que depositar e ele não sabe ainda. Ele sabe que vai render um juros de 2,5 ao mês, que isso é igual a 0,025. E a gente tem também que o valor futuro, no caso, o valor do carro é 30 mil reais. O valor presente, desculpa. Vamos encontrar o SNI aqui. 1 mais taxa, que é 1 mais 0,025, que nós encontramos aqui, né? Elevado a tempo, 20, menos 1, sobre taxa. Taxa é igual a 0,025. Primeiro vamos resolver essa adição, vai ficar 1 mais 0,025, que é igual a 1,025, elevado a 20, menos 1, divididos pela taxa, que é 0,025. SNI é igual. Quando a gente faz essa questão aqui de 1,025 elevado a 20, a gente tem 1,638616, menos 1, divididos por 0,025. SNI é igual. Agora a gente vai fazer essa subtração primeiro. 1,638616 menos 1, que vai ficar 0,063816, sobre 0,025. Então, a gente vai ter que SNI é igual a 25,54466, tá? Vamos pegar esse valor aqui e vamos colocar para a gente encontrar outra fórmula, 25,5466, tá? Então, a gente vai colocar o quê? Qual que é o meu S, que é o valor do carro? 30 mil reais, tá aqui, ó, meu S é 30. Qual que é o meu T, que é o valor da parcela? Não sei. E quanto que é o meu SNI? 25,54466. Então, a gente vai fazer essa multiplicação aqui primeiro. A gente vai ter 25,54466T, né? É igual a 30 mil. Vamos isolar o T agora. Isso quer dizer que aqui está multiplicando, vai passar para cá, dividindo. T é igual a 30 mil divididos por 25,54466. T é igual a 1,174,41. Então, pessoal, é o seguinte. Pedro terá que aplicar durante 20 meses R$ 1.174,41 para chegar no final do 20º mês ele ter os 30 mil reais para ele comprar o carro. Logicamente que nesse exemplo aqui, no caso da taxa, ela foi um pouco mais alta, a gente não consegue encontrar um lugar que a gente consiga aplicar para render isso. Mas foi o exemplo, se vocês quiserem mudar a taxa e tentar praticar mudando a taxa, vamos colocar na realidade, vamos pegar em um juros de, vamos colocar, se ele estivesse colocando na poupança, para estar rendendo lá 0,56, 0,60 ao mês, quanto que seria o valor dessas parcelas? Então, em cima de tudo isso, vocês conseguem fazer esses cálculos, tá? Professora, a gente teve respostas?
Tivemos respostas. A tutora acabou de falar que os alunos de Guajará estão lá empenhados, querendo fazer as atividades para mandar as respostas. Que bom, boa noite para vocês também, alunos de Guajará que apareceram aqui. A Eliasmar de... Fugiu o nome agora. A Eunice de São Francisco do Guaporé. Ok, pessoal. Olha só, a gente vai ter durante essa semana agora uma atividade de percurso para vocês, tá? Então vai ser o quê? Descontos, amortização, série de pagamentos e fluxo de caixa. O período da realização dessa atividade é a partir de hoje, né, 9/6, até dia 22/6 de 2016. É mais o quê? Para vocês conceituarem, é uma tarefa, né? Mas para vocês conceituarem o que a gente falou a partir desde a aula passada, que a gente falou de descontos, né? Aí o que a gente falou né, durante essa aula? Amortização, série de pagamentos e fluxo de caixa, tá? Dentro do fluxo de caixa está proposto para quê? Para vocês elaborarem um fluxo de caixa de vocês. Vocês não precisam colocar os valores reais. Se vocês não quiserem mandar os valores reais de vocês, não precisa. Mas tenta pelo menos montar o fluxo de caixa com as despesas que vocês têm todo mês. E eu tenho certeza que vocês vão querer colocar os números, já que começou a fazer o fluxo, mas colocar os números por mais que vocês não mandem os números para a gente, mas que vocês consigam chegar lá, vamos supor, a gente está nesse mês agora, mas que chegar lá em dezembro vocês ter uma noção de se vai sobrar dinheiro, se vai faltar dinheiro. Eu sempre gosto de falar para que dentro do fluxo de caixa vocês coloquem uma conta como se fosse assim, porque a gente chama tudo de conta de aluguel, daí a conta de água, tudo, né? Mas colocar uma conta como se fosse assim, umas despesas como se fosse surpresa, porque geralmente acontece uma coisa que a gente não estava esperando, né? E que a gente tem que tirar o dinheiro do bolso para pagar, né? Então a gente sempre tem que deixar ali essa continha como se fosse uma surpresa. Porém, se não tiver surpresa, não gastem o dinheiro, né? Tira lá do fluxo de caixa no próximo mês, que ele vai lá para o saldo positivo de vocês, tá? Então, eu espero que vocês pratiquem. É muito importante mesmo que vocês tenham essa noção financeira. A gente está falando assim desse curso mesmo de técnica em finanças. Eu acho que é muito importante quando a gente vai se dedicar a cuidar da saúde financeira de uma empresa, que a gente também saiba cuidar da nossa, né? Então, por isso que eu sempre falo para vocês praticarem isso primeiro assim na vida pessoal de vocês, para depois a gente começar a praticar isso dentro das empresas, tá? Professora Cristiane, obrigado pela presença novamente aqui. Obrigada, professora. Estaremos juntas na aula 6, né? Na aula 6. Até a próxima teleaula 6. Quero agradecer a todos que participaram na aula de hoje, alunos de Presidente Médici, alunos de Espigão do Oeste, a Eliasmar, que é de Espigão do Oeste, e respondeu todas as questões, parabéns. Os alunos de Guajará-Mirim, do nosso campus aqui de Porto Velho, Zona Norte, os alunos de Pássaro de Castro, lá do Acre, de Chapuri, do Acre, parabéns pela participação de vocês. Não quero também esquecer dos alunos de Alta Floresta, que participaram um pouco, mas estavam aqui presentes com a gente também. É isso aí. Nossa próxima aula, continuamos a falar de amortização, vamos falar especificamente do sistema de amortização constante, que é o SAC, e do sistema Price de amortização, tá? Daí a gente já conceituou eles hoje, na próxima aula a gente vai entrar com os cálculos de cada um desses sistemas, ok? Então eu agradeço a todos pela atenção e até a próxima aula.